Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e convido vocês, então, a acompanharem comigo o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, nós temos, então, a aula de número 3, o objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. E o nosso detalhamento é diferença entre tempo histórico e cronológico. Então, vamos lá desvendar então essa história? Acompanhem comigo, vamos! Então, meus queridos, uma aula super interessante para nós trabalharmos, então, essa diferença. O que é, então, esse tempo histórico, professora? E o que é, então, esse tempo cronológico? Qual a importância, então, né? Para a gente saber, então, diferenciar, né, essas duas etapas, então, que falam sobre o tempo. Então, olha só, acompanhe comigo. Nós vamos ver, então, essa diferença entre tempo histórico e tempo cronológico, para fazer o quê? A percepção do tempo, né? E procurar ver, então, que essa percepção de tempo, ela foi diferente em diversos momentos da história da humanidade. Ou seja, novamente, nós vamos ver, então, esses, né, seres humanos começando aí a encontrar estratégias para a gente melhor, então, trabalhar, então, com o tempo, ok? Então, nós vamos perceber que várias civilizações da antiguidade, eles vão, então, né, tentar conversar, né, se apropriar, de certa forma, então, desse tempo, tá? Então, exatamente para isso, nós vamos começar a fazer o quê, né? Vamos começar, então, a fazer algumas invenções para a gente poder começar, então, aí, né, a trabalhar, perceber, então, esse tempo. Mas, antes das invenções, vamos ver, então, como algumas civilizações da antiguidade, eles vão, então, lidar, então, com o tempo. Acompanhe comigo, olha só, vejamos, então, alguns exemplos. E o primeiro que eu trago para vocês são os astecas, tá? Que são povos que viviam onde hoje é o México, antes dos espanhóis chegarem à América. Tinham mais de um calendário. Baseavam-se no tempo da natureza. Os agricultores, assim, faziam festas ao longo do ano, com base, então, aí na natureza, tá? O ano tinha 365 dias, divididos em 18 meses, com 20 dias cada e 5 dias extras. Então, percebam, então, que os astecas, eles não tinham apenas um calendário, eles tinham alguns calendários e se baseavam principalmente através do quê? Deste tempo, então, ligado à natureza. Por isso, então, com o amanhecer do sol, a gente sai para trabalhar, não é mesmo? Quando o sol, então, está lá perto do meio-dia, volto para casa, tenho, então, o que comer. Então, observem que, inclusive, as festividades, então, em torno, né, dessa civilização asteca, que a gente pode, inclusive, chamar de povos, o quê? Pré-colombianos. Ok? Então, os astecas que faziam parte, inclusive, dessa América, né, na qual a gente habita, então, a América do Sul, e eles estão aqui bem próximos da gente, o que acontece? Né? Eles, então, observavam esse tempo da natureza. Tá? Então, era aquilo que eles podiam fazer, então, para lidar, então, com esse tempo, ok? Vamos, então, ver como agora, a gente vai ver, então, como que a Idade Moderna, principalmente aí o tempo das fábricas, eles vão, então, lidar também com esse tempo. Acompanhe comigo, olha só, nós temos, então, aí, com a chegada, então, da industrialização na Inglaterra, de 1760 até 1850, nós temos, então, aí o tempo das fábricas chegou, né? Trazendo consigo as regras de horários controlados. Havia, então, aí horário para entrar no trabalho, parada para se alimentar, horário para ir ao banheiro. Esse tempo era rigorosamente controlado, pois não podia demorar.
Os trabalhadores das indústrias, chamados de operários, acabaram associando o tempo com a sua vida dentro das fábricas. Por isso dizemos que eles viviam então, né, no tempo então aí das fábricas, ok? Então percebam, com esse processo de industrialização, tipicamente ali do período então da Idade Moderna, nós vamos ver então que esse tempo ele vai ser cronometrado. Esse tempo então ele vai ser precioso, por quê? Porque eu tenho um horário para entrar no meu trabalho, eu tenho um horário para comer, eu tenho um horário então teoricamente para sair, não é mesmo? Então, observa, então, esse tempo das fábricas. E nós temos um videozinho muito interessante para que vocês observem juntamente comigo o quê, né? Esse tempo, como que esse homem, então, ele vai ser ali um operário, então, dentro das fábricas. Observe aí comigo, olha só. Um videozinho interessante que é tirado, então, ali, né, do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Perceba, então, que este homem, este operário, é como se ele entrasse, né, dentro de uma máquina, né, dentro de uma fábrica. Por quê? Porque ele tem, teoricamente, ele vai ter aquele tempo ali muito controlado pelo seu patrão, né? Então, olha aí o bonequinho, né, o operáriozinho, então, sendo levado para dentro, né, desta máquina e depois, então, saindo. Olha como ele aperta, então, aí, não é mesmo? As porcas no processo de fabricação, tá? Então, olha que vídeo interessante. Esse filme, ele vai, então, fazer uma crítica, não é mesmo, a esse tempo muito controlado, né? A esse tempo em que o trabalhador, ele não sabe nem se ele é um ser humano ou se ele é apenas só um operário, né? Como aquelas máquinas ali onde, né, o trabalhador, ele foi sugado, né? No videozinho que vocês acabaram de ver. Então, observem, né, que esse tempo, então, das fábricas começa muito, então, a fazer o quê? O controle, então, da vida das pessoas. Por quê? Porque tem tempo, então, agora para tudo. Para eu entrar no trabalho, eu não posso entrar atrasado, né? Eu tenho um tempo muito rápido para comer, eu tenho um tempo muito rápido, então, não é mesmo? Para tentar, por exemplo, ir ao banheiro e voltar. Então, é um tempo ali, né? Esse tempo, então, aí, do que a gente chama do capitalismo, aonde este operário, ele está dentro, então, desse sistema. Por isso, né? Aí nós chamamos, então, de tempo das fábricas, tá? Aonde nós vamos ver este operário, então, trabalhando diariamente, jornadas de trabalhos, então, aí imensas, então, nesse período, ok? Então, já dá aí para observar, não é mesmo, a diferença lá dos astecas para esse, então, tempo, então, das fábricas, muito ligado, então, ao capitalismo. Se antes eu olhava a natureza, agora percebeu, mudou. A gente está, então, nesse tempo, né, do relógio, nesse tempo, então, aí muito controlado, então, pelo patrão, né, já que, como o videozinho mostrou, nós somos o quê? Operários, então, nesse tempo das fábricas, ok? Então, acompanhe comigo ali, nós temos, então, com os avanços tecnológicos e evolução da internet, percebemos e sentimos o tempo presente que vivemos de forma diferente. Do satélite à fibra ótica, os avanços são rápidos. Por exemplo, nós temos aí os jogos de internet. Adolescentes podem brincar online com outros adolescentes que moram em outros estados ou até mesmo em outros países. Então, nós temos exatamente isso, né? O avanço da tecnologia, que é esse tempo atual que a gente vive, ele foi tão grande, né? A partir da fibra ótica, a partir, então, da internet, que nós temos o quê? Exatamente essa conexão. Eu posso, então, estar aqui e jogar, então, com o professor que está lá em Silves, que está lá em Guajará, que está lá em Borba, não é mesmo? Então, por quê? Porque a gente tem, então, esses avanços tecnológicos, aonde a gente vai ver exatamente isso, né? Podemos, então, ter um equipamento e você, criança, né, ou eu, professora, podemos, então, brincar com uma outra pessoa que está em outro município ou até mesmo em um outro país. Por quê? Porque a internet, ela faz exatamente isso, né? Ela agrega a informação muito mais rápida. Então, a gente tem esses jogos que são criados online, inclusive campeonatos. Quer ver? Vamos aí prosseguindo. Olha só, nós temos, então, tem campeonato, inclusive, né, de jogos online, onde muitos participam. Novas profissões surgiram por causa desse avanço na tecnologia. Você, aluno, né? Vocês já ouviram falar em youtuber, né, nos gamers ou nos influenciadores digitais?
Hoje em dia, inclusive, é até uma febre, né, entre os mais jovens. O que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser influencer. Ah, eu quero ser youtuber. Ah, eu quero, então, viver, teoricamente, disputando, então, os jogos online. Tá? Inclusive, isso virou até mesmo uma espécie de profissão. É uma profissão, não é mesmo? Então, olha só, aonde você vai se utilizar dessa ferramenta, desse avanço tecnológico que é a internet, não é mesmo? E aí, vamos ter, então, aí essas novas profissões surgindo, que fazem parte, então, tipicamente, desses avanços tecnológicos. Percebeu que o nosso tempo atual, ele já é bem diferente lá daquele tempo dos astecas e bem diferente também do tempo das fábricas, não é mesmo? Então, esse tempo atual que nós vivemos, né, que nós vivenciamos, ele é muito mais informações chegando. Então, percebam, né, que fazemos parte, então, desse sistema. Quem é que não quer ter, por exemplo, não sonha em ter um telefone, então, né, de última geração, né, um iPhone 16, ou seja, a gente está muito também ligado, não é mesmo, aos próprios avanços, então, da tecnologia. Percebam, então, isso, não é mesmo? Que fazemos parte, então, deste tempo presente, que é um tempo diferente daqueles tempos, então, lá dos astecas, né? Lá do tempo das fábricas e, principalmente, muito diverso e muito diferente lá dos primeiros hominídeos, não é mesmo? Dos nossos parentes, então, mais antigos, né? Que nós vamos, então, estudar, ok? Então, percebam como que a gente precisa, então, saber conversar, perceber as mudanças e algumas permanências também ligadas, então, o quê? Ao tempo. Lembra lá que o trabalho, então, do historiador é o quê? É investigar. Tá? Então, por isso que é importante, então, a gente perceber, não é mesmo, essa passagem, então, das sociedades, ok? As diversidades que acontecem, tá? Então, das sociedades, então, em diversas civilizações. Vamos continuando, olha só, acompanhe comigo. Podemos assistir, então, a um conflito armado em tempo recorde, né? Na internet. Assim, temos o conflito entre o Hamas versus Israel, que é uma guerra do tempo presente, né? Ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Podemos também, através da tecnologia, assistir às aulas ao vivo em diversos municípios diferentes. Sim, fazemos parte, então, dos avanços desses novos tempos. Inclusive, né, uma novidade também desse tempo presente é o quê? Até mesmo bombardeio através, então, de drones, gente. Isso é muito do nosso tempo presente, né? Então, por isso a importância da gente perceber, inclusive, né, esses avanços tecnológicos, tá? Porque um dia desse, não é mesmo, foi inventado, por exemplo, o drone para tirar foto, para fazer algumas reportagens. Então, agora, esse drone, ele já tem, então, né, armamentos que eu posso muito bem, né, principalmente quando a gente vê essa guerra com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, eles bombardeando, não é mesmo, um ao outro também através de drones, ou mesmo esse Hamas e Israel, né? E fora que a gente também vê o quê? Né? Aqueles armamentos que eram, né, um pouco mais antigos, como os porta-aviões, né, que lançam então as bombas nas cidades e etc. Mas percebam também, não é mesmo, que esse drone, por exemplo, é um avanço tecnológico bem atual. Né, que um tempo desse foi utilizado apenas para fazer imagens, fotos, e agora também já é usado como um armamento. Deu para perceber os avanços tecnológicos e, claro, se a gente tem um telefone, então, não é mesmo? Bombardeou, a gente já sabe. Né? Então, tudo que acontece, então, teoricamente, esse tempo presente, ele chega com muitas opções, né? Para a gente tem muito mais acesso, né, a esse tipo de qualquer informação, então, que de certa forma acontece no mundo como um todo, tá? Então, olha os avanços tecnológicos que fazem parte, então, deste tempo presente, ok? E agora vamos falar sobre um assunto muito legal, que é, então, o quê? Vamos falar, então, sobre esse tempo histórico, né? Acompanhe comigo, olha só. Então, o tempo histórico são as referências históricas utilizadas
usadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações, tá? Lembrem-se de que o objeto de conhecimento da história é o quê? O homem, lembra lá, tá bom? Não te esquece disso. O objeto de conhecimento da história é o homem no seu tempo histórico, e não importa qual tempo histórico, ok? Então, pensando nisso, o tempo histórico, ele percebe o homem e suas transformações. O homem inventou ferramentas, o fogo, a agricultura, a escrita, as pinturas rupestres, o comércio, a cidade, as esculturas, as guerras, a tecnologia e etc. Então, percebam que o tempo histórico, ele vai acontecendo também através dessas civilizações. Então, lembra lá, é papel então do historiador exatamente investigar, é exatamente o que aconteceu então naquele tempo. Por que a gente caracteriza então a pré-história? Por que a gente caracteriza então a Idade Média? Porque houve então acontecimentos naquele tempo histórico que são importantes para nós sabermos, né, nessa nossa atualidade. Para quê? Para a gente olhar o passado e poder estudá-lo e poder dizer então características então associadas a essas civilizações. Então, por isso que é importante nós sabermos, né, sabermos o que é então esse tempo histórico e o tempo cronológico, tá? E lembrando sempre também, meus aluninhos, que qual é o objeto da história? É o homem no seu tempo histórico, não importa qual tempo histórico, ok? É o homem que está lá atuando, então, nas sociedades, desde a antiguidade até os dias atuais, tá? Então, por isso, a importância de investigar, a importância, então, do historiador e de vocês, alunos, aprenderem, então, a caracterizar certos períodos. Perfeito? Vamos então agora falar então sobre o tempo cronológico, tá? Olha só, temos aí então o tempo cronológico, podemos perceber que a humanidade ela é composta de muitos povos com diferentes culturas. E cada povo escolheu datas importantes para a sua história, ok? Então vejamos os exemplos. Os cristãos escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo, né? Este fato foi tomado como marco do calendário cristão, ok? Mas em outros, né, em outras sociedades, como os muçulmanos, que seguem a religião criada por Maomé, contam o tempo a partir de sua ida, né, da cidade de Meca para Medina, atual Arábia Saudita. O ano 1 dos muçulmanos corresponde ao ano 622 do calendário cristão. Os judeus começaram, então, a contar o tempo a partir da criação do mundo. Para eles, este fato ocorreu em 3761 antes de Cristo. Então, olha só, percebe aí que nós falamos então, né, sobre esse calendário, como que os cristãos veem, como os muçulmanos veem, como os judeus também percebem. E olha só que interessante. O nosso calendário adotado no Brasil é o quê? É o calendário cristão, tá? Então, exatamente por isso, nós estamos em 2025, ou seja, 2025 anos depois aí do nascimento de Cristo. Por quê? Porque o nosso calendário ele é marcado, então, aí pelo nascimento de Jesus, né, Cristo, a forte religiosidade do período medieval fez, então, essa criação, né, de calendário e na qual, então, nós fazemos parte, ok? Então, perceba que para cada civilização nós temos aí o quê? Uma datação principal. Tá? Então, para nós, para a nossa sociedade brasileira, ok? Nós adotamos, então, o calendário cristão. Por isso que, para a gente, o nascimento de Cristo é o ponto inicial, então, do nosso calendário, tá? Então, acompanhe comigo, olha só. O tempo cronológico, ele pode ser dividido em unidades de medida, tá? Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano e etc. Então, nós temos agora
umas imagens para vocês, que é então de um calendário, de um relógio e de uma ampulheta, tá? Então, esse tempo controlado então por calendários e relógios é chamado de tempo cronológico. Note que ele é uma criação dos homens. E percebe então também por que eu preciso também deste tempo cronológico. Tá? Porque, por exemplo, vamos pegar então a nossa data de aniversário. Todos os anos fazemos aniversário. Então, isso é o quê? É o nosso tempo cronológico que marca o quê? Que a cada ano eu vou completando mais um ano de vida. Não é mesmo? Então, por isso a importância desse tempo cronológico, tá? Se perguntar de vocês qual a idade de vocês, vocês me dirão uma, né? Ano que vem, se eu pudesse perguntar novamente, seria então uma outra data, né? Um outro número, né? Uma outra idade que você faria. Então é o tempo cronológico, por quê? Porque todos os anos nós temos então aí a questão do nosso aniversário, para pegar aí, né? Só para que vocês possam ter um exemplo disso, mas a gente pode utilizar também o quê? Por exemplo, o carnaval, a Páscoa, o Ano Novo. Então, tudo faz parte do tempo cronológico. Por quê? Porque todos os anos nós temos essas festividades e elas fazem parte, então, do nosso calendário. Daí a importância da gente, novamente, eu falar para vocês do quê, né? Que o calendário, o relógio, são invenções, então, do homem para ele o quê? Conversar, então, com esse tempo. Para a gente tentar, então, aí, teoricamente, de certa forma, né? Se apropriar, tentar ver aí como a melhor forma, né, de a gente começar, então, a contar o tempo, tá bom? E aí eu trago agora para vocês uma letra bem interessante, né, de uma música que ela fala, então, sobre o tempo, tá? Então, nós temos aí, né, história, ela é cultura, tá certo? Então, nós temos aí a Oração do Tempo, que é, então, uma música aí do Caetano Veloso, tá? Que fala o seguinte: és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor, então, de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Então, observem, não é mesmo? Que é o quê? Exatamente, né? Esse homem tentando dominar aí, não é mesmo? Esse tempo. Né, conversar, então. E a música, ela fala, por exemplo, se você olhar, então, uma foto de vocês, crianças, quando eram bebês, né, eram de um jeito. Então, quando começaram a estudar lá na primeira série, já tinham outras características, pegando, então, uma imagem de vocês mesmos, né? Agora, no 6º ano, como, né, a diferença do tempo ele passou, e agora vocês conquistaram, através dos estudos, não é mesmo? O 6º ano, a oportunidade, então, de estudar e aprender. Olha que legal, o tempo passando, né? E a escolarização, a aprendizagem de vocês, então, evoluindo a cada ano, tá? Vamos falar, então, agora sobre o calendário. Olha só, acompanhem. Contamos, então, o tempo a partir, então, do nascimento de Cristo, tá? Assim, temos fatos históricos que aconteceram antes do nascimento de Cristo. Para todos os acontecimentos datados, usamos, então, a abreviatura AC, tá? Que significa, então, antes de Cristo. E aí, alguns exemplos, então, para vocês. Por exemplo, quando eu falo sobre a escrita, né, a invenção da escrita, ela data, então, de 4.000 anos antes de Cristo. Por isso, o AC, tá? Porque é antes de Cristo. Roma, ela foi fundada em 753 antes de Cristo, tá? Adotamos então aí o calendário cristão. Essa é uma parte bem interessante. Lembra-te sempre, tá? Fazemos partes então, né, dessas comunidades que adotaram então aí o calendário cristão, tá? Ao escrever então datas de fatos ocorridos depois do nascimento de Cristo, colocamos apenas a data. Por exemplo, estamos em 2025, logo não precisamos colocar DC, tá? Porque a gente utiliza muito mais a datação para antes de Cristo. Olha só, nós temos então aí o quê, né? O nosso calendário, então, ele divide, não é mesmo? O dia em semana, mês, ano, década. Então, década é um período de 10 anos.
né, milênio de 1000 anos, tá? E o século, ela é uma unidade de tempo utilizada pelos historiadores, tá? E nós utilizamos algarismos romanos para indicá-los. Então, aqui é uma regrinha básica que eu preciso ensinar para vocês, tá bom? Então, observem comigo. Há regras para saber a qual século pertence, então, aí, né, determinadas datas. Por exemplo, nós temos aí né, a primeira regra. Quando o ano terminar, então, em 00, tá? É só eliminar o 0 e o número que sobrar indicará o século a qual pertence. Então, é só prestar atenção, tá bom? Olha só, nós temos aqui 500, eu elimino, né, os 2 zeros, e então, o século é esse númerozinho aqui que sobrar na frente. Por isso, a importância, então, olha só, séculos sempre em números romanos, tá? Então, por isso, século 5, tá? Então, quando terminar em 00, tá aqui 700, elimino os 2 zeros, o século é o que está na frente, então, século 7. Tá? Ah, professora, mas agora terminou em 1200. Terminou em 00. Não importa o númerozinho que está aqui na frente. Por quê? Ele vai me indicar o quê? O século que pertence. Século 12. Tá? A mesma coisa aqui, ó. 1900. O século é o que está aqui na frente. Por isso, século 19. Números romanos. Tá? Aqui, ó. 2000. Então, é o que está aqui na frente. Século 20, tá? Perfeito. Vamos, então, à segunda regra, olha só. A segunda regrinha, ela diz o seguinte, tá? Quando o ano não terminar em 00, tá? É só eliminar os 2 últimos algarismos e somar a 1, tá? O número que sobrou e que você terá, então, aí o século. Vamos lá, então, aos exemplos. Nós temos, então, né, olha só, tá? Regrinha número 2, quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os 2 últimos algarismos e somar mais 1 ao número que sobrou. E aí você terá o século. Então, vamos lá. Exemplo, nós temos aqui, ó, 324, ok? Então, o que nós vamos fazer? Elimina os 2, soma mais 1. Por isso, olha só, tem aí, ó, 3 mais 1, 4. Século sempre em números romanos. A mesma coisa que não terminou em 00, o que eu vou fazer? Elimino. Então, fica 5 mais 1, ó, 6. Século 6, tá? A mesma coisa aqui, 1995, elimino os 2 números, né? Somo mais 1, por isso, século 20, tá? Aí, ó, 2006... o que sobrou na frente, mais 1, século 21, sempre em números romanos. 1492, elimina os 2 últimos, 14 mais 1, século 15, sempre em números romanos, tá? Então, percebe que é uma regrinha básica, ok? Meus queridos alunos, aí eu digo para vocês, é uma regra básica que vocês precisam saber. Não precisam ficar atônicos, porque isso não vai ser questão, por exemplo, de uma avaliação, mas eu preciso falar para vocês que as regras existem e é assim, então, que nós indicamos a qual século pertence, e isso vocês precisam saber, ok? Então, vamos lá, de olho nessa história, olha só. Década é um período de 10 anos, século, 100 anos, milênio, né, 1000 anos, tá? Então, é uma regra básica aí, essas regrinhas, só para que vocês saibam, então, né, que elas existem, é assim que os historiadores observam também aí, né, estas datações. E vamos falar, então, sobre a periodização histórica. Temos aí, então, né, para uma melhor compreensão, os historiadores tradicionalmente dividem a história em 5 grandes períodos, tá? Então, nós temos a pré-história, a partir, então, do surgimento dos primeiros homens, aproximadamente há 2 milhões de anos, até a invenção
da escrita, né, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Nós temos, então, aí a Idade Antiga, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Nós temos, então, a Idade Média, de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, que é atualmente Istambul, tá? Temos, então, a Idade Moderna, que vai de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789, e nós temos, então, a Idade Contemporânea, que vai de 1789, lá da Revolução Francesa, até os dias atuais. Olha que assunto interessante, então, que nós trabalhamos na nossa aulinha, show, não é mesmo? Com algumas novidades, né? Trazemos, então, aí a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico. Vemos, então, como que o homem conversa, então, com o tempo em diversas sociedades até chegar aos dias atuais. Atingir o meu objetivo, que era, então, trabalhar sobre tempo histórico e tempo cronológico, e por aqui eu me despeço.